Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Igor e está começando mais uma videoaula. E hoje é o segundo vídeo da nossa série Revisão Enem. E como você já viu aí no título, hoje nós vamos falar da biologia celular, que vocês também podem encontrar como citologia. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e não esqueça também de compartilhar com seus colegas para que eles revisem para o Enem aqui pelo canal QBMG. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, vamos começar com a definição básica. A citologia ou biologia celular, como o próprio nome diz, estuda as células, beleza? E essas células, o que nós vamos falar dessas células? Bom, as células a gente pode considerar que é a unidade biológica e estrutural de todos os seres vivos, beleza? E essas células são formadas de quê? Simplesmente três coisinhas: membrana, citoplasma e núcleo, beleza? Para a gente continuar a nossa aula, vocês têm que entender que as células elas são divididas em dois tipos: as células procariontes e as células eucariontes, beleza? Elas são divididas assim. Mas não fica tranquilo, esse nome pode parecer difícil, mas é muito tranquilo. Presta atenção, as células procariontes elas são bem mais simples, a estrutura delas é bem mais simples, como você está vendo aqui do lado. O material genético dessas células ele está disperso no citoplasma, ou seja, ele não está ali junto, dentro de alguma coisa, ele está totalmente disperso. E a maioria dessas células não possuem nenhum tipo de membrana interna, tá? Só uma membrana externa. E como exemplo, esse tipo celular é o que as bactérias e as cianobactérias são constituídas, beleza? Bom, agora o outro tipo de célula, como eu falei que são as células eucariontes, elas são maiores, é claro, elas são bem maiores e elas são bem mais complexas. Por quê? Porque ela tem uma característica que as procariontes não têm, que são organelas. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho para vocês o que são as organelas, tá? E também um diferencial das eucariontes é que o material genético delas, ao contrário das procariontes, esse material genético ele está envoltório, ele está bem envolto de uma membrana, que a gente vai chamar de membrana nuclear. E qual que é o nome dessa membrana? É a carioteca, o nome dessa membrana. Daí que vem o nome de célula eucarionte, beleza? E, por exemplo, esse é o tipo celular de todas as plantas, todos os animais, fungos. E bom, pessoal, para finalizar essa parte, só vocês decorarem. Para diferenciar bem tranquilo as procariontes das eucariontes, as eucariontes possuem a carioteca, como eu acabei de falar, já as procariontes não. Então, uma característica para você diferenciar as duas é essa. Bom, agora vamos para a segunda parte da nossa videoaula, onde que eu vou explicar para vocês o que são as organelas, como eu já tinha falado para vocês um pouco antes. O que vocês precisam entender de cara? As organelas, elas são como se fossem os órgãos da célula. Nós não temos nossos órgãos. Para o nosso corpo funcionar, a gente precisa do coração, que tem uma função, a gente precisa do pulmão, que tem outra função, o intestino, que tem outra função. Na célula é a mesma coisa. Para que ela funcione, ela precisa de ter vários órgãozinhos. E cada um desses órgãozinhos tem determinada função, tá? E determinada característica. A primeira coisa que vocês têm que entender, as organelas, como eu havia falado, elas são exclusivamente das células eucariontes, beleza? E essas organelas, elas são divididas em dois tipos: as organelas membranosas e as organelas não membranosas. Você vai ficar tranquilo que você vai ver agora como é que é. A coisa mais tranquila do mundo é você decorar isso, e não é só decorar, hein? É aprender. Presta atenção, vamos começar agora a falar das organelas não membranosas. Bom, como o próprio nome diz, as organelas não membranosas são aquelas que não possuem membranas. E como a primeira do nosso grupo, nós temos o citoesqueleto. Qual que é a função do citoesqueleto? O esqueleto do corpo humano, ele faz o quê? Ele não sustenta a gente? O citoesqueleto ele faz a mesma coisa. Ele faz a sustentação da célula, ele também faz a integração
das estruturas internas da célula e também, de certa forma, faz a movimentação celular. Agora, como segundo exemplar, nós temos os centríolos. Olha só que maravilha, os centríolos, eles atuam na formação dos cílios e dos flagelos, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são, e também a sua principal função. Eles atuam na movimentação das organelas da célula no processo de divisão celular. Então, na hora que a célula está se dividindo, o coordenador ali falando assim, ó, ei, você tem que vir para cá, isso, vem para cá, você multiplica, você vai para lá, isso. Ele é o organizador, entendeu? Então, ele que gerencia ali as organelas na hora da divisão celular, beleza? E como eu acabei de falar, né, eu citei aqui os cílios e os flagelos, eles também são organelas não membranosas, que a principal função deles é movimentação. Então, é como se fosse... Você já viu o espermatozoide? Ele tem aquela caudinha? Então, o espermatozoide é uma célula e ele possui esse flagelo que faz com que a célula se movimente. E para finalizar as nossas organelas não membranosas, nós temos o ribossomo, que ele tem a única e mais importante função, síntese de proteínas. Meu Deus, o que é esse tal de síntese? Troca síntese pela palavra produção. Então, síntese é a mesma coisa de produção. Produção. Ou seja, os ribossomos, eles produzem todos os tipos de proteínas que a célula precisa. Viu que tranquilinho? É só isso, são só essas 4 que são as organelas não membranosas. Agora nós vamos passar para as organelas membranosas, que são aquelas organelas que, claro, possuem membranas. Só que agora a gente não vai ter 4, vamos aumentar, vamos dobrar. Nós vamos ter 8 organelas. E você vai ver que é a coisa mais tranquila do mundo. Easy, você vai entender rapidinho. Então vamos com a primeira delas, que são os retículos endoplasmáticos. Por que eu utilizei o plural? Porque nós temos 2 tipos. Nós temos o retículo endoplasmático liso e o rugoso, ou também você pode chamar de não granuloso e granuloso. Vamos explicar direitinho para vocês entenderem. Olha só. O retículo endoplasmático liso, ele tem a função de desintoxicar a célula e armazenar substâncias. Essa é a função dele. Já o granuloso, você pensa, granuloso, lembra granulado? O brigadeiro, né, com aqueles granuladinhos em cima? O retículo, ele é a mesma coisa. Ele tem cheio de coisinhas grudadas nele. Adivinha só o que são essas coisinhas? São ribossomos. Eu não falei que os ribossomos, eles sintetizam proteínas, eles produzem proteínas? Se tem ribossomo grudado no retículo, esse retículo granuloso ou rugoso tem a função de também sintetizar proteínas e transportar substâncias dentro da célula. Viu como é que é tranquila essa parte? Em contrapartida, nós temos a outra organela, que é o complexo golgiense, ou também complexo de Golgi. E a sua função? Ele armazena e secreta substâncias. O que é secretar? Jogar fora, expulsar da célula. E ele também faz a formação dos lisossomos. Mas peraí, você não sabe o que é lisossomo? Vou te explicar agora, meu chapa, presta atenção. Os lisossomos têm a única função de digerir macromoléculas. Então ele é como se fosse o nosso querido estômago. Tem macromoléculas e eles vão lá, vão comer, vão lá digerir essas macromoléculas. Viu como é que é tranquilo? Mas peraí, nós temos esse final somo, mas nós temos também outra organela que tem esse final somo, que são os peroxissomos. Os peroxissomos, eles têm a única função de degradar os peróxidos, que são substâncias químicas. Mas aguenta aí que só falta mais 3 para a gente finalizar esse assunto. Vamos agora para os vacúolos. Olha só que maravilha! Pelo nome, vacúolo, lembra vácuo, não lembra? Então, os vacúolos, eles são grandes espaços com uma espécie de vácuo. Ele é um espaço vazio e a principal função dele é manter e fazer a manutenção do equilíbrio osmótico da célula. Agora faltam mais 2, hein? Vamos para uma delas? Vocês vão identificar rapidinho qual que é a função dela só pelo início do nome dela, que são os cloroplastos. Cloro. Lembra clorofila, não lembra? Então, tem tudo a ver. Eles são até verdinhos. Os cloroplastos
São organelas que você encontra nas plantas, são organelas das células vegetais. Então, os cloroplastos eles fazem o armazenamento de substâncias nutritivas no processo da fotossíntese e, claro, um dos mais importantes, que é a absorção de energia luminosa, ou melhor dizendo, a absorção da luz, que aí vem o nome, né? Fotossíntese, fotoluz. Lembra? Gente, como é que a gente ia terminar essa videoaula sem falar das famosas mitocôndrias, gente? As mitocôndrias. E as mitocôndrias, elas são como se fosse o pulmão da célula. O pulmão não faz a respiração aeróbia celular? Opa, respiração aeróbia. Vocês lembram mais ou menos o que é respiração aeróbia? Tem tudo a ver, ó. Já até falei a resposta. Para que serve a mitocôndria? A principal função dela, ela atua na respiração celular. Acabei de falar a resposta, olha que maravilha. Bom, agora a gente tem que falar dele, que é o mais importante das células, que é o núcleo celular. Bom, o núcleo celular é como se fosse o cérebro. Como se fosse, não. Ele é o cérebro da célula. O cérebro não coordena o nosso corpo inteiro? Então, cada célula tem o seu próprio cérebro, que é o núcleo celular. Ele controla todas as atividades metabólicas da célula e também é nele que estão contidos o material genético da célula, ou melhor, DNA, beleza? Só que, para a gente aprofundar mais nesse assunto de DNA, cromossomos, eu vou separar uma aula somente para falar disso, que é a aula de genética, que eu vou explicar direitinho para vocês o que é DNA, cromossomos homólogos, fita do DNA, RNA, tudo isso eu vou explicar na aula de genética. Bom, e para finalizar esse vídeo, nós temos que falar das membranas celulares, que é a terceira parte dessa videoaula. É muito tranquilo. Como a gente já tinha falado, né, a gente até falou das organelas membranosas, as membranas, elas como se fosse uma pelezinha, é como se fosse uma pelezinha, uma proteçãozinha para determinado tipo de coisa. A principal delas, a gente até falou, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é como se fosse a nossa pele. A gente tem a pele? A pele é o maior órgão do corpo humano. E a pele humana, e não só humana, né, dos mamíferos, a pele em si, ela tem a função de quê? De proteger tudo dentro do nosso corpo, correto? Então, a pele, ela protege os tecidos conjuntivos, protege os ossos, os órgãos, os músculos. Então, a nossa pele é a nossa proteção. Na célula, é a mesma coisa. Então, as membranas, principalmente a membrana plasmática, ela é a pele da célula. Então, ela protege tudo que está lá. Sem a membrana plasmática, o citoplasma ia escapar, as organelas iam escapar, o núcleo ia escapar, não existia célula, não ia existir essa célula. A célula só existe por causa dessa membrana que não deixa nada escapar. Nada entre aspas, porque nós temos uma segunda característica das membranas celulares, que elas têm a característica de ser semipermeável, ou seja, ela deixa assim, algumas coisas escaparem. São aquelas substâncias que são expelidas, expulsas pelo complexo golgiense, os lisossomos e os peróxidos, que também são expulsos pelos peroxissomos. Então, todas essas coisas, elas são expulsas da célula através dessa semipermeabilidade da membrana. Mas não são só expulsas que as coisas são, elas também são absorvidas, como por exemplo as substâncias para a respiração celular, né? Como as proteínas, e também o oxigênio para a própria respiração celular. Então, por isso que as membranas elas são semipermeáveis, para que ocorra essa troca, né? A célula absorver nutrientes e expulsar substâncias desnecessárias. Bom, pessoal, foi esse o resumo sobre citologia, biologia celular. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para aquele amigo ou amiga que tem dúvida nessa matéria. Até a nossa próxima videoaula e fui!